palavra. Amém, queridos? Pegue a sua Bíblia e eu quero que você, por favor, abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 5, algo que Deus ministrou à minha vida durante essa semana e eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Evangelho de João, capítulo 5, aleluias. Bom estarmos aqui, juntos exaltando a Deus. Todos encontraram? João capítulo 5, versículo 1, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas, e o primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse então o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu tento entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é permitido você carregar a cama. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua cama e ande. Então lhe perguntaram: Quem é este homem que mandou a você pegar a cama e andar? E o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Amém, igreja? Que o Senhor possa trazer o trigo fino sobre as nossas vidas nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Obrigado, pastor. Queridos, eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto, eu recordo da minha própria história, da minha própria vida, do tempo em que eu andava paralítico, do tempo em que eu andava preso, aprisionado, nas minhas crenças, na minha religiosidade, e eu não conseguia experimentar e nem vivenciar o que Deus tinha para realizar na minha vida e na minha história. Até que um dia o Senhor me encontrou. Em algum momento da minha caminhada, em algum momento da minha história, o Senhor, Ele me encontrou. E eu creio que não foi só comigo, eu creio que da mesma forma deve ter acontecido com você. Todos nós temos esse entendimento, que houve um momento em nossas vidas em que o Senhor, Ele nos encontrou e Ele quebrou as cadeias, Ele quebrou as algemas, as correntes, aquilo que nos limitava de ir adiante, aquilo que nos limitava de experimentar o melhor da parte dEle, caiu por terra. O Senhor nos fez romper e experimentar coisas novas do reino sobre as nossas vidas. E foi o que aconteceu aqui com este homem. Há 38 anos, ele estava ali perto daquele tanque, esperando ali o movimento das águas. Dizia-se que um anjo, em dado momento, ele aparecia naquele lugar, mergulhava nas águas, agitava as águas, e a primeira pessoa que ali mergulhasse, então experimentava o milagre, vivenciava o milagre da parte de Deus. E esse homem, há 38 anos, está ali esperando, aguardando, aguardando, aguardando. Eu gosto de algumas traduções desse texto que dizem assim, que naquele lugar jaziam alguns paralíticos, jaziam algumas pessoas doentes, enfermas. E essa palavra jaziam significa morte. Algumas pessoas estavam ali naquele lugar, mas já estavam mortas, respiravam ainda, mas estavam mortas. Estavam ali sem vida, sem perspectiva de amanhã, sem a mínima perspectiva de que acontecesse algo que viesse favorecer as suas vidas. E ali naquele dia o Senhor Jesus, Ele passa pelo meio daquelas pessoas, olha para o rosto daquele homem, para a face daquele homem, e declara: Ei, hoje chegou o teu dia, queres ficar são?
E sabe, irmãos, a religiosidade ela é tão pesada, ela é tão grave muitas vezes nas nossas vidas, que ela faz com que a gente não consiga compreender aquilo que Deus está querendo ministrar nas nossas histórias. Ela faz com que a gente não consiga entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Ei, eu estou aqui para te curar. Estou aqui para realizar algo na tua história, algo na tua vida. Queres hoje ficação? Quero, mas toda vez que a água é mexida, toda vez que o anjo vem, alguém é mais rápido e se coloca na minha frente, pula, recebe o milagre e eu continuo aqui. Continuo da mesma forma, continuo da mesma maneira. E eu creio, irmão, sinceramente, que aquele homem já estava acostumado com aquilo, porque a religião ela tem essa característica de nos formatar. Ela nos coloca ali numa lata, né? Ela nos coloca ali num molde. E a gente não consegue sair daquele molde, a gente não consegue sair daquele lugar para viver o novo do Senhor. O Senhor Jesus, então, quebra aquela religiosidade, quebra aquela resistência e fala, hoje, pega a tua cama, se levante e ande. E na mesma hora, o milagre acontece. O homem que há 38 anos não conseguia andar, se coloca em pé, começa a marchar, exaltar a Deus. E esse homem vai para onde? Ele vai para junto, para próximo dos fariseus, dos religiosos da época. Os religiosos da época, então, olham para ele e não percebem que ele está curado. Mas a preocupação dos religiosos era a seguinte, quem mandou você carregar a cama no sábado? Quem mandou você carregar a cama? Quem mandou você fazer essa obra no sábado? Os judeus não apertam um botão no sábado. Quanto mais carregar alguma coisa. Então eles não olham para aquilo que o Senhor está fazendo, eles não olham para aquilo que o Senhor está operando, mas eles olham para aquilo que aquele homem está transgredindo ali naquele momento. E aí o homem diz bem assim, olha, eu estou carregando a cama porque eu fui curado. E eu fui curado por um homem que liberou uma palavra sobre a minha vida. Liberou uma palavra sobre a minha história. Quem foi esse homem? Não sei. Eu sei que do nada apareceu um homem lá onde nós estávamos e começou a andar em nosso meio, e de repente ele olhou para mim, me fez uma pergunta se eu gostaria de ser curado. Eu coloquei algumas objeções, mas ele quebrou as minhas objeções, e aqui estou eu, andando, louvando a Deus e exaltando o nome do Senhor. Mas verdadeiramente eu não sei quem ele é. Representa as nossas vidas isto. Irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor em Efésios. Abra comigo lá, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 1. A palavra diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O que é que esse texto está falando? Que um dia eu estava na mesma situação que aquele paralítico. Eu vivia segundo a minha própria vontade, vivia segundo a minha carne, vivia segundo a vontade da potestade, o príncipe da potestade do ar, vivia segundo a vontade do mundo, vivia segundo a vontade de qualquer outra coisa, menos a vontade de Deus, menos a vontade do Senhor dos Senhores. Andávamos, irmãos, perdidos, cumprindo, irmãos, a ira de Cristo, sujeitos à ira do Senhor. Porém, houve um momento onde o Senhor nos encontrou, amém? E é o que diz na continuação do versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Diga graças a Deus.
fomos salvos, fomos encontrados pelo Senhor, aleluias. Louvamos ao Senhor por isso. Da mesma forma que o Senhor encontrou aquele homem naquele estado e transformou a condição daquele homem, o Senhor também, irmãos, Ele transforma a nossa condição. Ele modifica a nossa condição. Ele faz, irmãos, com que essas cadeias que um dia nos prendiam, que um dia nos seguravam, caiam por terra, e hoje a gente pode levantar as mãos e exaltar em liberdade aquele que nos escolheu, aquele que nos separou. Agora, a grande questão é, irmãos, nós sabemos dar testemunho desse Deus que nós servimos? Nós sabemos dar testemunho desse Deus que um dia nos encontrou? Nós sabemos falar acerca, irmãos, desse Deus, desse Senhor, irmãos, que nos salvou, que nos arrancou das garras do inimigo? Porque aquele homem, irmãos, num dado momento ele é questionado se ele sabia quem era a pessoa que tinha feito aquilo com ele. Olha, você está carregando a cama, não poderia estar carregando, mas quem foi que te deu a ordem? Quem foi que fez isso com você? Quem foi que fez essa transformação na tua vida? Essa transformação drástica na tua história? Não sei quem foi. Eu vivi um milagre. Eu vivi algo sobrenatural. Mas, sinceramente, eu não consigo explicar. Eu não consigo dizer quem é que fez esse milagre na minha história. Da mesma forma somos nós. Nós temos, irmãos, este conhecimento. Nós sabemos quem foi que fez o impossível e o sobrenatural sobre as nossas vidas. Sabemos quem operou, irmãos, o impossível em mim, o impossível em você. Sim, pastor, nós sabemos que foi Jesus, glória a Deus. Mas é isso? Basta. Basta sabermos, irmãos, que foi o Senhor, basta sabermos que foi Jesus que nos libertou, que nos curou, que nos restaurou, aleluias. Irmãos, a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória, que nós precisamos estar prontos para dar a explicação da razão da nossa esperança. Que nós precisamos estar preparados para que qualquer pessoa que se achegar a nós e nos questionar acerca do que foi feito em nossa vida, nós precisamos estar prontos para dar a razão da nossa esperança. Por que que você não desanima? Por que que você não para em meio às dificuldades? Por que que você não para em meio às lutas? Por que que você não para em meio às afrontas? Por que que você não desiste? Por que que você não pensa em voltar atrás? Qual é a razão da tua esperança? O que é que faz você permanecer firme quando tudo está desabando ao seu redor? Paulo está falando, irmãos, Pedro está falando quando acontecerem as injustiças, quando acontecerem ali os problemas, quando pessoas começarem a te perseguir, você tem que agir com mansidão, mas também você precisa estar preparados para explicar a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé. Quem é que fez algo na tua vida? O porquê que ele fez algo na tua história? O porquê que ele realizou o sobrenatural sobre você? Então nós vivemos algo de Deus, experimentamos algo do Senhor, porém muitas vezes nós não sabemos falar, irmãos, deste Senhor que nos tocou, deste Senhor que fez algo em nossas vidas. Somos, irmãos, debilitados em dar informações e testemunho acerca daquele, irmãos, que fez. Aquele homem, queridos, ele não sabia, porque Jesus, ele saiu daquele lugar. Jesus entrou naquele lugar, curou, colocou as mãos nele, liberou uma palavra sobre ele, aleluia, virou as costas e foi embora. E ele ali experimentando o milagre, os nervos ficando duros, né? O que estava travando a coluna dele começou a lhe ganhar reforço. A cura começou a acontecer, cérebro mandando a espinha. E ele vivendo ali o milagre de transformação. Quando ele percebeu, ele estava ali, irmãos, com força nas pernas, conseguia pular, saltar, andar, caminhar. Mas aí ele olha e Jesus já não estava mais ali. Então o homem não sabia quem era Jesus, porque Jesus ele se aparta daquele lugar. Ele sai daquele lugar. Mas e eu e você? Nós nos colocamos nos cultos frequentemente. Ouvimos louvores frequentes. Estamos juntos em comunhão frequentemente. Lemos a palavra do Senhor. Temos testemunhos na Bíblia Sagrada do que o Senhor fez, do que o Senhor opera, do que o Senhor realiza. Nós não temos motivos, irmãos, para dizer, olha, eu não sei quem fez algo na minha vida.
Eu não sei quem operou o sobrenatural na minha vida, eu não tenho entendimento. Porque todas as informações, irmãos, para que sejamos direcionados à intimidade com Deus, a gente tem dentro da palavra. Então, se nós não sabemos, não é porque o Senhor se ausentou, é porque está faltando algo em nossas vidas. Está faltando algo, irmãos, na minha vida, está faltando algo na tua história, na nossa caminhada, que vem exaltar a Deus, exaltar o Senhor. Essa semana eu estava conversando com um irmão, e o irmão estava falando de como o mundo está complicado, né? Com essa pandemia, tudo que tem acontecido, e é notícia ruim atrás de notícia ruim, e o mundo está ficando cada vez mais complicado de se viver, e eu não sei quando é que isso vai melhorar, e eu falei para ele, não vai melhorar. É daqui, aleluia, para frente é cada vez pior, porque é cumprimento da palavra do Senhor. Não vai melhorar. E aí eu falei assim para ele, olha, a Bíblia diz que nós estamos vivendo dias de Noé, que no fim dos tempos serão dias como de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, bebiam, comiam, ou seja, tinham a sua vida normal, corriqueira. E Noé ali, irmãos, preparando a arca, 120 anos pregando, 120 anos colando madeira, 120 anos preparando aquela arca. Só que Noé também é chamado, irmãos, de pregoeiro da justiça. Enquanto ele estava preparando a arca, ele também anunciava, irmãos, a palavra. Mas não era, irmãos, uma palavra o evangelho da graça. Ele era pregoeiro da justiça. Noé estava pregando e falando acerca, irmãos, da justiça de Deus. Uma palavra pesada contra aquela nação. Vocês estão aí numa vida corriqueira, vocês estão aí numa vida, né, rotineira, aleluias, mas eu estou aqui pregando juízo, condenação da parte de Deus. E aí o povo ali na sua vida, na sua história, vamos que vamos, não existe Deus. Aí a Bíblia diz assim, que Noé entra na arca, vem o dilúvio, ele é salvo, mas acaba-se tudo ali. Cai por terra tudo ali naquele instante. Termina ali tudo, irmãos. Acaba tudo. O Senhor, ele finaliza com tudo ali naquele instante. E eu falei assim para ele, os dias não vão mudar. Os dias vão continuar tenebrosos, os dias vão continuar complicados. Só que o problema não é olhar, irmãos, para aquilo que o mundo está vivendo. O problema, irmãos, é onde estão os Noés que deveriam se levantar nos dias de hoje. Esse é o problema. Não é, irmãos, a gente ficar olhando para aquilo que está ocorrendo no mundo, quão difícil está lá do lado de fora, porque a pandemia, porque a cepa não sei das quantas. Não é isso. Isso é bíblico, está escrito na palavra do Senhor. O problema é, irmãos, onde é que estão as pessoas que irão se levantar para ser como Noé nos dias, irmãos, de tribulação, nos dias de luta, nos dias de prova. E eu só consigo me levantar, irmãos, como um tipo de pessoa no meio dessa luta, quando eu tenho conhecimento de quem é Deus, quando eu tenho conhecimento de quem fez algo na minha vida. Noé, ele poderia ter dúvidas com relação àquilo que ele estava construindo, a arca. Talvez ele não entendesse. Deus me mandou construir uma arca e eu vou construir uma arca. E ele constrói aquela arca, glória a Deus por isso. Talvez ele tivesse muitas dúvidas com relação àquele barco gigantesco que ele estava construindo. Mas ele não tinha dúvidas, irmãos, com relação ao conhecimento a Deus. A palavra diz em Gênesis 6 que Noé andava com Deus. E eu não ando com alguém que eu não conheço. Ele andava com Deus, irmãos, porque ele conhecia Deus e era conhecido de Deus. Nesses dias de prova, nesses dias de dificuldade que nós temos vivido, Deus, ele precisa, irmãos, levantar um tipo específico de pessoa. Deus está levantando pessoas específicas, irmãos, para esse tempo de crise, para esse tempo de luta, para esse tempo de prova que nós temos vivido. Noés precisam ser levantados. Não basta ficarmos ali olhando, admirando tudo que está ocorrendo, tudo que está acontecendo. Aleluias, não. Eu preciso me posicionar em Deus e mostrar, irmãos, nesse tempo de crise, qual é a direção. Mas eu só consigo mostrar essa direção a partir do momento, irmãos, do relacionamento e do entendimento, a compreensão que eu tenho do Senhor. E aí eu não tenho nenhuma, como é que faz? Eu não tenho essa compreensão,
certinha no meu coração, na minha vida, na minha história, como é que faz? É complicado de falar desse Deus, é complicado de falar desse Senhor, é complicado de anunciar esse Senhor. E na realidade, irmãos, isso é um grande mal, né? Por que nós não conseguimos, irmãos, falar daquele que nos escolheu? Por que nós não conseguimos ministrar acerca daquele que nos tocou num dado momento da nossa caminhada? Por que não conseguimos, irmãos, ministrar? Por que não conseguimos, irmãos, alcançar outras pessoas por aquilo que nós já vivemos? Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma geração onde tem mais valor o que Deus faz do que quem Ele é. Hoje, tem mais valor o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor pode realizar, do que verdadeiramente quem Ele é. Então nós falamos, irmãos, dos feitos do Senhor, falamos, irmãos, do agir do Senhor, do operar do Senhor. Temos, irmãos, o que Ele deu, temos o que Ele fez, mas temos quem fez. Então muitas vezes nós somos levados por aquilo que Ele apresenta diante dos nossos olhos. Nos embriagamos, irmãos, dos sinais do Senhor, das coisas que o Senhor faz, das coisas que o Senhor realiza. Nos enchemos, irmãos, de tudo aquilo que o Senhor pode fazer, glória a Deus por isso. E entenda algo, irmãos, talvez no início da nossa caminhada isso não seja ruim. Talvez no início da minha jornada com Cristo, da minha jornada com o Senhor, isso não seja problemático, glória a Deus. Eu vim porque eu enxerguei, porque eu vi o que o Senhor faz, o que o Senhor opera, o que o Senhor realiza, glória a Deus. Mas o que eu não posso é permanecer nesse mesmo lugar, onde o Senhor só faz, me embriagando do que Ele faz, me embriagando do que Ele realiza, me embriagando, irmãos, dos sinais, me embriagando dos prodígios, aleluias. Ok, eu já vivi muitas coisas com o Senhor, mas agora eu não quero mais viver só do que Ele faz, eu quero viver daquilo que Ele é na minha vida e na minha história. Eu preciso saber quem é o Senhor. Eu preciso me esforçar para tentar entender um pouco mais quem é o Senhor. Quem é o Deus que me tocou, quem é o Deus que me curou, quem é o Deus que fez coisas grandes na minha história e na minha vida. A palavra diz lá em Salmo 103, que para os filhos de Israel, quando o povo saiu lá do Egito, os hebreus deixaram o Egito e foram em direção à terra da promessa. Para os filhos de Israel, Deus mostrou os seus sinais. Deus mostrou ali, irmãos, o seu agir, o seu operar, as coisas que Ele tinha para realizar, as coisas que Ele tinha para fazer. Mas para Moisés, Deus mostrou os seus caminhos. Moisés estava num nível diferente. Moisés, para você eu não vou mostrar os sinais, porque os sinais servem para um tempo, para pessoas que ainda não têm a maturidade suficiente para saber quem eu realmente sou. E aí você olha a história dos hebreus andando pelo deserto, você olha a história dos hebreus caminhando, irmãos, em direção à terra da promessa, e era sinais em cima de sinais, é ou não é? Era maná todo dia, era codornizes, carne no meio do deserto, era água que brotava da rocha, era sol, coberto ali por nuvem para não cair na cabeça do povo, era coluna de fogo à noite para iluminar e aquecer. Deus mostrando sinais através de sinais. E olha que interessante, os sinais deveriam ser ali, irmãos, motivo para a gente se saciar. É ou não é? Mas quanto mais sinais me dão, mais sinais eu quero. Então o Senhor muitas vezes era afrontado pelo povo e a nação de Israel, porque eles murmuravam: Senhor, e aí? Moisés, como é que é? A história vai ficar assim? Vai ficar dessa maneira, vai ficar desse jeito? Nós estamos com fome, precisamos comer, precisamos beber. Moisés, nos ajuda aqui, fala com Deus, fala com o Senhor. Sinais, sinais, sinais. Na realidade são catadores de maná, São pessoas catadores de maná. O maná, irmãos, era dado para cessar a murmuração. Os sinais eram feitos, irmãos, para cessar a murmuração. Todas as vezes que nós firmamos a nossa fé em sinais, irmãos, é para cessar, é para deixar quieta a nossa alma, a nossa sede, a nossa vontade, irmãos, por aquilo que Deus pode fazer, por aquilo que Deus pode realizar. Mas Deus, Ele não se resume a sinais. Deus, irmãos, Ele é, e este é que eu preciso conhecer da parte do Senhor.
o quanto nós estamos nos esforçando, irmãos, para entender quem é Deus, para compreender quem é o Senhor. Senhor, eu não sou um catador de maná, eu não sou uma pessoa que vive, Senhor, para satisfazer a minha alma com sinais, atrás de sinais, e sinais, e sinais, Senhor. Eu quero conhecer quem Tu és. Eu quero saber quem é o Senhor. Aquele Senhor que me tirou das trevas, aquele Senhor que quebrou as algemas, aquele Senhor que operou coisas grandes na minha vida. É esse Senhor, eu preciso saber, eu preciso me aprofundar mais no entendimento de quem é o Senhor. Então nós vivemos numa geração que valoriza os feitos do Senhor, valoriza o que Ele fez, valoriza o que Ele faz. E a pergunta é, nós temos quem fez? Nós temos, irmãos, aquele que faz, aquele que realiza, ou nós temos tão somente os sinais? Nós temos tão somente, irmãos, aquilo que Ele realiza. Eu tenho amigos, irmãos, que ainda hoje vivem anunciando o Evangelho, irmãos, da benfeitoria, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus pode realizar. Eu vejo amigos hoje se sacrificando. Eu não estou aqui condenando, aleluias, porque cada um na sua medida, né, pastor Eudes? Aleluias. Mas a pessoa se sacrificando e pedido de oração, e vamos queimar o pedido não sei aonde, vamos queimar o pedido no monte, e vamos, aleluia, irmãos, glória a Deus. E aí a gente olha cada pedido de oração, o que será que tem no pedido de oração? Ah, meu Senhor, eu preciso de tal coisa, ah, meu Senhor, eu preciso de... E eu não sei se lá no meio daquele pedido de oração está escrito assim, Senhor, eu preciso conhecer mais a Ti. Eu preciso saber mais de Ti, porque se eu conhecesse mais a Ti, eu saberia que todas as demais coisas, ao seu tempo e segundo a sua vontade, seriam entregues. Seriam realizadas na minha história, seriam entregues nas minhas mãos, e glória a Deus, santo é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos gastar tempo, irmãos, para entender e compreender quem é Deus. Talvez você não consiga dar explicações de quem é o Senhor, porque talvez você ainda não conheça esse Senhor. Talvez você não saiba quem é esse Senhor. E eu só posso falar daquilo que eu conheço, irmãos. Eu só posso falar, irmãos, daquilo que eu tenho experiência. Eu só posso falar daquilo, irmãos, que eu convivo. Se eu não tenho experiência, se eu não conheço, aleluias. Como é que eu ministro? Como é que eu falo? Como é que eu digo alguma coisa? Esses últimos 3 meses, amados, nós temos passado aí por uma dificuldade, uma luta, eu e minha esposa, minha família, e chegou um momento que nós falamos, alguma coisa está acontecendo, o Senhor está querendo falar conosco de alguma forma. Porque as coisas começam a não dar errado, começam a andar errado, bater na trave, né? Não é normal. Só coisa esquisita acontecendo, só problema. Falei, peraí, o que está acontecendo? E aí a Nádia falou, Dani, alguma coisa está acontecendo, vamos orar, porque... E é nesse momento que eu preciso ter entendimento de quem é Deus. Porque se eu estou dentro de uma situação onde não é o normal, não é o corriqueiro, está fora do controle, está fora do meu entendimento, eu preciso ir até Deus. Senhor, fala comigo. O que está havendo? O que está acontecendo? E aí quando você vai até o Senhor, muitas vezes a resposta não vem na hora, não vem no momento. Muitas vezes a resposta não vem com grande clareza, aleluias, mas a resposta sempre vem. E aí o Senhor fala, olha, é assim, assim, aí você consegue tomar atitude segundo o conhecimento de Deus que você tem, que você possui. Agora nos falta conhecimento de Deus. Então, irmãos, eu fico a Deus dará. Eu fico segundo aquilo que a vida me sugere. Eu vivo segundo aquilo que a vida vai colocando diante dos meus olhos. E quem serve o Senhor, queridos, não vive segundo aquilo que a vida sugere. Nós vivemos segundo aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor declara sobre as nossas vidas. Essa história de viver, irmão, segundo a vida sugere, segundo a vida vai colocando, aleluias, não é para aquele que tem conhecimento de Deus, para aquele que serve o nome do Senhor. Aquela história, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não existe para aquele que serve o Senhor. E nós só aprendemos isso, irmãos, quando nós nos dedicamos a entender quem é o Senhor. Então nós não sabemos explicar. Por quê? Porque valorizamos os sinais, valorizamos os prodígios,
Valorizamos as maravilhas, mas não valorizamos quem faz os sinais, quem faz as maravilhas, quem faz os prodígios. Não importa como é que o sinal vai acontecer, desde que aconteça. Tem irmãos que chegam em mim e falam, se Deus não falar comigo hoje, eu vou abandonar tudo. Se Deus não fizer alguma coisa hoje na minha vida, eu paro, eu vou desistir. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa para a vida dele, para provar alguma coisa para a vida dele. E a gente serve um Deus, irmãos, que constantemente tem que provar que é Deus para mim, que é Deus para você. Se o Senhor não fizer, eu vou desanimar, eu vou parar. Então você está pedindo que Deus prove mais uma vez para você que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Que outras vezes que você passou por situações difíceis e que você entendeu que foi Deus que te socorreu, que agiu, que fez, aleluia, não serviu para nada, não serviu para coisa alguma. Então eu passei por uma situação difícil lá atrás, o Senhor pela sua graça me atendeu, veio ao meu socorro, me ensinou naquele momento, passou, agora estou passando por um outro momento de tribulação, um outro vale, aleluia, Senhor, não precisa me provar nada, porque eu sei que Tu és Deus. Eu sei que como lá atrás o Senhor agiu, o Senhor vai continuar agindo. Ainda que eu não entenda, que eu não compreenda, Senhor, eu aquieto a minha alma, eu espero, e as coisas vão se encaixar em nome de Jesus. Quem é Deus para você, irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? Quem é Jesus, irmãos, que todos os domingos nós aqui nos colocamos para exaltar e bendizer o nome do Rei? Quem é este Senhor, amados, que nós estamos servindo? Muitas vezes nós não conseguimos dar detalhes, irmãos, de quem nos escolheu, porque testemunhar acerca de Jesus não é, irmãos, através do que nós enxergamos, mas é através daquilo que nós conhecemos. Eu não consigo, irmãos, testemunhar acerca de Jesus, falar acerca da razão da minha esperança, porque isso, irmãos, só acontece através daquilo que eu conheço, que eu me esforço para conhecer, e não daquilo que eu vejo, não daquilo que eu enxergo. Então, muitas vezes você vai em muitos lugares, você vai ver muitas coisas acontecerem, né? Aliás, isso é chamariz para, aleluia, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus. Mas a gente não vê transformação de vida. Transformação de vida. Essa semana eu fui no médico, e aí quando eu saí do médico, eu passei em frente a um Lava Rápido, que é de um amigo nosso, e que eu já não vi há algum tempo. Eu falei, é aqui o Lava Rápido dele. Aí eu entrei já buzinando, ele ficou olhando de cara feia, eu não tinha me reconhecido. Pastor, é o Senhor, aleluia. Aí desci, comecei a bater papo com ele, falei, e aí, irmão, como é que está? Eu falei, estou bem, a gente está aí, trabalhando direto, ganhando nosso dinheiro, glória a Deus. Eu falei, e aí, e o Senhor? Glória a Deus, Deus não tem feito grandes coisas na nossa vida, não. Eu falei, Deus não tem feito grandes coisas na tua vida, mas Ele já não fez algo? Já não te encontrou, já não te trouxe para perto, já não libertou, já não curou, sua família, sua esposa. E aí você vê, irmãos, o quanto as pessoas estão enganadas com relação ao Senhor. Porque elas acham que servir ao Senhor só vale a pena quando Ele nos dá algo. Quando Ele faz alguma coisa, irmãos, em nosso favor hoje. Não vale o que Ele fez no Calvário. Não vale o que Ele fez no madeiro. Não vale o sangue derramado. Irmãos, o Senhor não me deve nada. Não deve para mim, não deve para você, não deve para ninguém. O Senhor não é devedor de nenhum de nós. Mesmo assim, irmãos, Ele nos ama, irmãos, pela graça dEle, que é favor imerecido. Eu disse, meu irmão, o Senhor não te deve coisa alguma. Quem está precisando se amoldar é você. Ir até o Senhor novamente, procurar conhecê-lo, saber quem verdadeiramente Ele é, para que a tua vida possa ser transformada e possa ser mudada. Eu não consigo dar testemunho de quem o Senhor é, apenas, irmãos, de ver as coisas acontecer. Eu só consigo dar testemunho de quem o Senhor é, irmãos, por aquilo que eu conheço da parte de Deus. 1 Samuel capítulo 4, a Bíblia conta a história de dois jovens sacerdotes, chamados Hófni e Finéias. E a Bíblia diz, irmãos, que Israel estava em guerra contra os filisteus. E eles descem ao campo de batalha, descem ao campo de combate, vão enfrentar os filisteus, e naquela primeira batalha,
eles voltam derrotados. 4.000 homens tombam. Eles têm uma baixa de 4.000 homens. E aí os guerreiros voltam ali e voltam, com a cabeça ali sem entender nada. E aí eles correm para os dois sacerdotes e falam assim: olha, nós perdemos a primeira batalha, vai ter uma segunda batalha, mas nós queremos que vocês estejam à frente, carregando a arca da aliança, aquela caixa de madeira de acácia, coberta por ouro, propiciatório, aquilo que representava a presença e o trono de Deus. Nós queremos que vocês, sacerdotes, estejam à frente da batalha, carregando a arca, porque a certeza da vitória é garantida. Nós vamos para a guerra e nós vamos voltar vitoriosos, louvando a Deus e celebrando o nome do Senhor. Hofni e Finéias prontamente, irmãos, se posicionaram, pegaram a arca, se colocaram na frente do exército e desceram para a batalha. Foram para a batalha. E aí a Bíblia diz assim, que eles gritaram com tanta força, que estavam certos da vitória, que iriam ganhar aquela guerra, aquela batalha, que o que eles gritavam dava para ouvir lá no acampamento, no arraial dos inimigos. Os inimigos ouviram e falaram: nossa, eles estão vindo com força, com fúria, nós vamos perder, nós seremos derrotados. Não, fiquem firmes, nós vamos vencer como vencemos da primeira vez. E lá vai o povo de Israel descendo, Hofni e Finéias na frente, a arca na frente, a presença de Deus, vitória garantida, o Senhor está na frente, vamos lá. E aí a Bíblia diz, irmãos, que naquela segunda batalha, a segunda derrota foi pior do que a primeira, porque na primeira perderam 4.000, na segunda perderam 30. Mas não estava a arca? Estava. Mas a presença do Senhor não estava? Não. A arca estava, mas a presença do Senhor não. Por quê? Porque quem carregava a arca, irmãos, não sabia quem era Deus. Não tinha conhecimento de quem era o Senhor. Sabiam dos feitos do Senhor. Sabiam do agir do Senhor, do que Ele poderia fazer, do que Ele poderia realizar. Mas não tinham compromisso e nem relacionamento com Deus, não tinha intimidade com Deus. Hofni e Finéias, irmãos, eram sacerdotes, mas sacerdotes, irmãos, vazios, que faziam coisas terríveis dentro do templo, abomináveis diante dos olhos do Senhor, mas queriam a vitória. E queriam a vitória baseada no quê? No que o Senhor podia fazer. E vitória não vem por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Quanto tempo, irmãos, nós temos gastado para entender, conhecer e saber quem é esse Deus? Irmãos, qual é o conhecimento que compromete mais? O conhecimento do sentido de adquirir informação. Eu conheço o Senhor, eu conheço Deus, pastor. Mas o seu conhecimento é baseado, irmãos, em adquirir informação? Ou o conhecimento que você tem, irmãos, é o conhecimento de se tornar um com Ele? Nós podemos ter esses dois conhecimentos, informação ou me tornar um com Ele. Qual compromete mais? Qual que compromete mais, o conhecimento para obter informação ou o conhecimento para ser um com Deus? Claro, o segundo. Vai comprometer toda a minha vida, vai comprometer toda a minha história. Lembra Adão e Eva? A Bíblia diz assim, irmãos, que Adão conheceu a Eva. Quando o Senhor fez a mulher, e o Senhor diz assim, olha, Adão conheceu a Eva. Esse conhecer, irmãos, é o comprometimento. Deixará o seu pai e a sua mãe, ambos serão uma só carne, porque quando o conhecimento vem na nossa vida, irmãos, aleluia, de me tornar um, compromete toda a minha história, compromete toda a minha vida. E às vezes nós estamos no conhecimento de Deus apenas como informação. E como informação, irmãos, aleluias, não sei até onde nós vamos conseguir chegar. Não sei até onde nós vamos conseguir caminhar, irmãos. Queridos, entenda algo. Aquilo que marca a tua vida pode marcar uma geração. Aquilo, irmãos, que marcar a tua história, que marcar a tua vida, pode marcar uma geração inteira. Você pode marcar, irmãos, através de você, da tua história, uma geração inteira. Mas como é que eu vou conseguir marcar uma geração inteira se eu não tenho conhecimento de quem é Deus? Deixa Deus marcar você, irmãos. Deixa Deus te levar a lugares, irmãos, de intimidade. Deixa Deus te levar a lugares, irmãos, onde não há resistência em você, onde não há resistência na tua vida, resistência na tua história. Saia do raso, vá para o fundo com Deus.
E deixa o Senhor ministrar a tua vida, deixa o Senhor ministrar a tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas vezes você está perdido, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Corre aqui, corre acolá, e vai, e pede ajuda aqui, pede ajuda lá, e não vem a ajuda que você espera. Por quê, pastor? Porque está faltando o conhecimento de quem é Deus. A experiência que você teve com o Senhor, talvez não tenha sido, irmãos, tão forte assim, para causar uma marca na tua vida, causar uma marca na tua história. Deixa eu te dizer algo, eu já contei isso aqui em outras vezes, e eu vou repetir. Eu fiquei, irmãos, 18 anos em uma igreja, onde eu só sabia pregar os feitos de Jesus. E eu conduzia a igreja, irmãos, pelos feitos de Jesus. Ofertas, campanhas. Chegava final de ano, nós tínhamos as estratégias que precisavam ser aplicadas na igreja. Porque a igreja não podia ficar sem o financeiro, né? Eu lembro que no final de ano nós tínhamos 2 envelopes, um envelope dourado e um envelope preto, azul. E por que 2 envelopes? Porque a gente tinha que consagrar o dízimo da oferta e o dízimo do 13º. Então os irmãos não poderiam ficar sem devolver o dízimo do 13º. Tinha que dar o dízimo da oferta, do salário dele, mas também tinha que dar o dízimo do 13º. E ai de nós se não fizéssemos dessa forma. Porque aí depois na reunião geral nós éramos ali, irmãos, né? Aleluia. Na frente de todos. Eu vivi durante 18 anos ministrando em cima de altares, irmãos, e pregando os sinais. Porque Deus faz, porque Deus é isso, porque Deus faz aquilo. Porque Deus é aqui, né? Ele realiza o que você precisa, o impossível e o sobrenatural. E irmãos, nós não temos mais tempo para falar do que Ele faz. Nós precisamos gastar o nosso tempo, irmãos, para falar quem Ele é. Nós precisamos gastar, irmãos, os nossos joelhos para tentar entender quem Ele é. E saber, irmãos, dar a razão da nossa esperança àqueles que nos questionarem. Por que você não desanima? Porque eu sei quem Ele é. Por que você não para? Porque eu sei quem Ele é. Por que você não desiste? Porque eu tenho certeza quem Ele é. Eu sei que Ele faz, porém mais do que fazer, eu sei, eu tenho certeza, convicção no meu ser, de quem o Senhor é na minha história e na minha vida. Se nós conseguimos desenvolver isso, irmãos, aleluia, em nossos corações, pode ter certeza, nossa vida e a nossa caminhada com Cristo, ela vai ser muito melhor. Nós vamos alcançar mais pessoas, nós vamos chegar a mais pessoas. Semana passada o pastor Deus pregou aqui sobre o amor. Eu não consegui ouvir porque eu estava lá em cima, mas durante a semana eu ouvi a pregação. Depois ouve lá, aleluia, se você não ouviu. Você não estava aqui, né, aleluia. Diz, irmão, viu, glória a Deus. O bom é estar junto, né, irmãos? E o pastor falava sobre o amor, que nós precisamos mergulhar nele. E o quão difícil é, irmãos, entrar nesse lugar. Quão difícil é entrar, irmãos, no amor que o Senhor, Ele ama. Como é difícil, irmãos, entender isso. Mas nós só conseguimos, irmãos, fazer dessa forma, adentrar neste lugar, queridos, quando verdadeiramente nós conhecemos a Deus. Quando gastarmos força, tempo, disposição para conhecer a Deus. Deus não se manifesta, irmãos, o problema não é a vocação, o problema é o conhecimento. Você pode ser vocacionado, né? O problema não é vocação, o povo não perece por falta de vocação, por falta de vir à igreja. O povo não perece por falta de participar da ceia. O povo não perece, irmãos, por falta de estar junto em comunhão. O povo perece por falta de conhecimento de Deus. Saber quem Ele é. Olha que legal, a Bíblia diz que aquele homem, ele tem um encontro com Jesus. Diga-se de passagem. Ele encontra com Jesus e Jesus olha para ele e fala assim, ei, fui eu que te curei, viu? Presta atenção aqui. Fui eu que fiz um milagre na tua vida. Agora, anda direito, porque algo pior pode acontecer. Para que algo pior não venha sobre a tua vida, ande corretamente, procure acertar os teus passos. Foi o Senhor? Jesus? Sim, sou eu, ok. E ele volta correndo para o templo e fala assim, olha, eu sei quem foi que me mandou carregar a maca.
Eu sei quem foi que me curou. Quem? Jesus Cristo. Foi Ele quem me curou. Jesus era um subversivo da época, né? Os religiosos ficavam malucos com Ele. Aleluias. Então foi Ele. Então foi Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Chegar até as pessoas e dizer: Jesus, eu conheço, eu sei o que Ele faz. Ele fez por mim e Ele vai fazer por você. E Ele vai fazer por você porque não para que você fique feliz, maravilhado, não. Para que você se aprofunde no conhecimento de quem é o Senhor. Na quinta-feira passada nós estávamos na casa de uma irmã, e lá na Várzea, né? A gente tem um culto lá, ou na casa da Cris, ou na casa da irmã, ou em casa, a gente vai indo, aleluia. Onde Deus mandar, a gente está indo, glória a Deus. E o pastor Deus estava lá, e o pastor Deus falou assim, de discurso triunfalista. E é o que a gente mais enxerga, irmãos. Deus é contigo, a vitória vai ser sua, o milagre vai chegar. E olha, irmãos, deixa eu te dizer algo. É bom quando você está passando por uma situação difícil, você chegar à igreja e alguém apontar o dedo para você e falar assim: olha, Deus está cuidando das suas causas. Deus vai fazer algo acontecer. Parece que a mão do Senhor vem assim no nosso ego e dá aquela massageada, né? Aí vem aquele alívio: ai, Deus é comigo, aleluia. Deus é na minha vida, glória a Deus, aleluias. E eu não sei até quando isso, irmãos, até em que momento isso é saudável para a nossa alma. O discurso triunfalista de que Deus faz, de que Deus realiza. Sabemos que Deus faz, sabemos que Deus realiza, mas primeiro eu sei quem Ele é. E eu preciso gastar tempo com isso. E aprender mais do Senhor, saber mais quem Ele é. Como que eu faço isso, pastor? Se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Na intimidade. Quando é, irmãos, que a gente gera? Na intimidade. Quando é que um casal gera? Na intimidade. É quando ele entra para o seu quarto, fecha a porta. É quando nós vamos gerar. Quando é que eu consigo conhecer mais o Senhor? Quando eu entro no meu quarto, como Ele mesmo disse. E eu tranco a porta atrás de mim. Fecho a porta. E ali, irmãos, eu vou me derramar em Deus. E ali eu vou me derramar no Senhor. Vou falar com o Senhor para que o Senhor, Ele venha verdadeiramente, irmãos, e comece a me levar a lugares, irmãos, de entendimento. Hoje pela manhã, irmãos, eu estava em casa, eu estava orando, e Deus falava fortemente no meu coração que vai chegar um tempo, irmãos, de clareza nos nossos corações, de saber quem verdadeiramente o Senhor é. Amém, Jesus. Deus tem trabalhado através da vida do pastor Eus, através da vida do pastor Daniel. Deus tem aqui, irmãos, trazido palavras para que possamos entender quem é o Senhor verdadeiramente. É ótimo, nós como os pastores somos tentados a trazer ministrações onde você vai pular, onde você vai dar glória, onde você vai, aleluia, rasgar tudo, cair aí no chão, sabe? Somos tentados a isso. Às vezes Deus fala alguma coisa com a gente, ministra os nossos corações, desce a chibata na gente, né, pastor? E a nossa tendência, irmãos, é pegar a caneta, aleluia, deixa eu ir lá, e marcar. Deixa eu marcar essa pregação que eu vou pregar no domingo. Não é para pregar no domingo, é para falar para você. Não é para você levar, é para você, eu estou falando com você. É contigo que eu estou ministrando. Fala amém, Senhor. Pancada é para mim. E glória a Deus. Mas está chegando um tempo, irmãos, onde quem se posicionar em Deus vai começar a ter clareza das coisas que o Senhor é, do que o Senhor é, de como Ele se revela a você, de como Ele se revela a tua história, a tua vida. Amém? Você tem sede de Deus? Ou você tem vontade de Deus? Às vezes eu tenho vontade de beber água, mas há dias onde eu estou com sede. Há dias, irmãos, onde eu sinto vontade de comer alguma coisa, mas há dias em que eu estou com fome. E aí sai de baixo, hein? Aleluia. E essa é a nossa diferença. Há dias onde você tem apenas uma vontade. E o Senhor está dizendo assim: eu não estou aqui para satisfazer vontades. Eu estou aqui para saciar sede e fome. Tem sede? Tem fome? Vinde a mim. Está com sede? Está com fome? Vinde a mim. Amém, igreja?
nós vamos participar da ceia. Essa semana eu estava lendo o texto lá de Lucas 14, onde o Senhor, Ele dá ordenança para os discípulos para prepararem a última ceia. E sabe o que eu achei interessante? Que o Senhor Jesus fala assim, olha, desejei ardentemente comer convosco. Desejei ardentemente estar com vocês, participar desse último momento, a ceia do Senhor. E aí eu comecei a pensar assim, o último momento do Senhor Jesus na terra. Logo após ele ser entregue, crucificado. Seria assunto aos céus. Os discípulos nunca mais o veriam daquela forma, daquela maneira. Pelo menos não naqueles dias. E o Senhor Jesus, ele poderia ter marcado um culto final. É ou não é? Nem pastor Evans? O Senhor Jesus marcando um culto, o último momento dele na terra. Vou marcar um culto, grande culto com o Senhor Jesus. Chamava os anjos. Os anjos vinham tocando trompeta, e aleluia, o fogo caindo. Forfé, né? Pessoa sendo curada, pessoa sendo liberta, demônio pelo chão. E, meu Deus do céu. Mas Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele faz ali, irmãos, uma ceia. Uma mesa. Vão lá, preparem uma mesa. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar junto com vocês. Deixa eu perguntar, quando você vai orar antes de comer, você agradece pela comida? Sim ou não, irmãos? Sim, pastor, agradecemos pela comida e pela comunhão. Muitas vezes nós agradecemos pela comida, mas não agradecemos pela comunhão. Só que a gente não entende que a mesa não é para comida ou para fome. A mesa é para comunhão. A fome, irmãos, é apenas ali uma desculpa para estar junto com você. Para sentar e olhar nos teus olhos e conversar com você. Trocar figurinhas com você, ter intimidade com você. Papear com você. Abrimos o coração uns para os outros. A mesa, ela não é para fome. A mesa é para comunhão. É isso que o apóstolo Paulo está falando lá em 1 Coríntios. Vocês comem sem entendimento, porque cada um come para saciar a sua própria fome. E aí vocês não olham uns para os outros, vocês não veem uns aos outros. Não existe a comunhão. Então quem tem fome, come em casa. Vai se alimentar na sua casa, porque aqui não é para saciar a fome. A mesa aqui é para ter comunhão. Acima da fome, acima do alimento, é a comunhão que nós precisamos ter. Nós precisamos ter comunhão. Quando nós sentamos à mesa, irmãos, não é apenas para saciar a nossa fome, é para impartirmos aqui o coração uns com os outros. Comunhão. Desejei ardentemente comer convosco. O Senhor poderia ter feito um culto, poderia, mas era uma ceia, e é só vocês aqui. Por quê? Porque a mesa não é para a fome, a mesa é para a comunhão. Quando o povo de Israel saiu do deserto, Deus mandou lá o vingador de sangue matar todos os primogênitos, e o povo tudo dentro de casa. E o que é que eles vão fazer? O que a gente vai ficar fazendo aqui, Deus? O sangue já está lá nos umbrais, e a gente faz o que aqui? Comam. Peguem um cordeiro do tamanho certo para cada família e comam, se alimentem, comunhão, estejam juntos. A mesa não é para fome, a mesa é para comunhão. Irmã Cíntia, irmão Vini, vem cá para vocês servirem a ceia, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim em 1 Coríntios, capítulo 11. Não tem muito costume de ler, né? Mas, aleluia. Pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste, anunciam a morte do Senhor até que... Pastor, como é que eu anuncio a morte do Senhor até que Ele venha? Na comunhão. Tendo comunhão uns com os outros. Então nós ceiamos, aleluia. Temos comunhão. E a comunhão, irmãos, ela manifesta a presença de Cristo. Qual é o único lugar onde o Senhor ordena a bênção, irmãos? Na unidade.
na comunhão. Onde há unidade, onde há comunhão, é aí que eu ordeno a minha bênção. É aí que manifesto o meu poder. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um, e assim beba deste cálice, e coma deste pão. Não é para você deixar de beber, não é para você deixar de comer. Ah, pastor, mas eu estaria em pecado, Senhor. Irmãos, tinha um pastor amigo nosso, que quando acontecia alguma coisa na igreja, fulano de tal pisou na bola. O irmão pisou na bola, é obreiro, pisou na bola. Fazia o seguinte, irmão, você nunca mais, durante 6 meses, você não vai tomar ceia. Era um castigo. Você não pode tomar ceia durante 6 meses. Por quê? Porque você pisou na bola, você errou. E eu já preguei isso, irmãos. Já pedi perdão também, viu, queridos? Aleluia. Você não vai poder ceiar. Por quê? Porque você pecou, cara. E aí o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então eu, enquanto pastor, eu estou privando o irmão de ter parte com o Senhor Jesus. Por quê? Porque ele errou. Aí é que ele tem que tomar ceia. Se pudesse tomar banho no fim, tomasse banho. Mas é neste momento que ele deveria participar da ceia e não se afastar. E às vezes a gente olha, esse mês eu não estou bem, não vou participar da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Aleluia. Ele está falando assim, olha, examine-se. Se você achar que o negócio não está bom ainda, então você dá né? Examine-se e coma o pão e beba do cálice.